Porque quando você vai começar a pensar, e quando você vai então pensar nessa visão da intenção, do design, da implementação, a visão do design, e é isso que eu quero trazer para vocês como Domain Driven Design, né? A visão de design enfaticamente passa por você entender e por você representar, então, quais são os elementos que você quer reconhecer no mundo, né? Porque, assim, tem uma diferença entre a coisa e o modelo da coisa, né? Aliás, deixa eu avançar aqui a apresentação para a gente cair num ponto que é importante. Esse slide aqui eu já mostrei para vocês, mas ele é ponto central aqui, né? DDD. Eu vou retrazer a coisa aqui para a visão mais estratégica, aqui para a gente poder pensar. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero voltar a esse conceito. Primeiro ponto que é importante para a gente pensar é o seguinte, ó, é fundamental para você entender DDD do jeito certo, que você entenda que existe um espaço de problema e existe um espaço de solução. O espaço de problema é o mundo como ele é. O espaço de solução é a forma como você resolve tratar o mundo como ele é. Entende? Então, como eu falei para vocês nos encontros anteriores, tá? Quando a gente fala sobre domínio, domínio é uma coisa de espaço de problema. O domínio nunca é definido por quem escreve código. O domínio ele é reconhecido, ele é observado. O domínio é externo à área de tecnologia. Isso nós já falamos nos encontros anteriores, mas é importante resgatar esse conceito. Tá? O domínio é sempre externo à área de tecnologia. Quando você começa a pensar enfaticamente no domínio, né, o domínio é sempre algo que você vai se inteirar de, para daí você poder, talvez, representar isso por código. Entende? Representar isso como solução. Então, quando eu vou, por exemplo, tratar do domínio de uma construção, por exemplo, hoje eu estava numa grande empresa aqui no Sul. É um gigantesco de um domínio, né? Onde eu estou tratando basicamente de 56 mil SKUs, 12 fábricas, uma coisa maluca, entende? Aí a pergunta toda é como é que eu consigo entender esse domínio para tentar trazer ele para a minha construção. Então, o objetivo, basicamente, do analista, quem está fazendo uso de DDD, é tentar construir, a partir do domínio, uma representação do domínio. Né? E a representação do domínio, em última instância, nada mais vai ser do que você reconhecer os conceitos, porque, cara, o que é uma representação de domínio? É uma ontologia, tá? Então, quais são os conceitos que você reconhece no domínio e como que esses conceitos se relacionam? O modelo de domínio nada mais é do que uma representação, né, ontológica. Nossa, hoje eu estou filosófico nível extremo, né? Mas o modelo de domínio nada mais é do que uma representação ontológica, né? Uma representação, a construção de uma ontologia a partir daquilo que você observa no mundo real. Né? Então, você vai começar a dizer, cara, por exemplo, dentro de uma organização, você vai, por exemplo, reconhecer que, poxa, a organização como que você explica o domínio de uma empresa? Geralmente você explica o domínio de uma empresa a partir, por exemplo, dos departamentos dessa empresa. E é por isso que eu falei para vocês que quando você começa a pensar nos elementos de domínio, né, você começa a pensar no espaço de problema desse cara, você tem, eventualmente, a construção dos recortes desse domínio, e esses recortes desse subdomínio, desse domínio, eventualmente, vão te permitir uma representação ontológica simplificada de um modelo que, se fosse único, acabaria ficando demasiadamente complexo e ambíguo. O que acaba sendo, assim, aqui é filosofia da linguagem, para quem tiver disposição para dizer, cara, eu quero mergulhar de vez na cabeça do Elemar e ver como é que a coisa vai funcionar, tá? Se você quiser estudar a coisa numa forma muito ampla, você tem um filósofo muito bacana chamado Ludwig Wittgenstein. O Wittgenstein é o filósofo da linguagem, tá? Basicamente fala sobre linguagem. Então não tem como falar sobre linguagem onipresente, linguagem ubíqua, sem falar sobre Wittgenstein, sem falar sobre representação de linguagem. Mas o que acaba acontecendo aqui é o seguinte, tá? A representação que o Wittgenstein traz para a gente de construção de linguagem, a expressão da linguagem, acaba sendo exatamente essa forma como você reconhece no espaço do problema, você reconhece as coisas como elas são e você começa, então, a procurar do lado da tua aplicação maneiras eficientes de representar em software aquilo que você entende como sendo algo que você reconhece no mundo real.
Entende? Então você pega e gera, você está gerando aqui duas representações ontológicas. De um lado, você tem a representação do mundo como ele é, e esse é o espaço do problema, e do outro lado, você está partindo aí para a definição de uma explicação, uma explicitação dessa visão ontológica. Por que, inclusive, que existe os subdomínios, tá? Porque você vai entender que dentro de um ambiente complexo, eventualmente determinados conceitos, né, passam a assumir significados diferentes dentro de determinados contextos, né? Então, a representação ontológica disso acaba ficando muito complexa. Por exemplo, cliente. Cliente é um conceito ontológico que você consegue reconhecer dentro de um domínio, né, que acaba tendo uma significação diferente em determinados contextos. Então, fatalmente, você acaba reconhecendo dentro dessa representação ontológica mais ampla a necessidade de criar uma representação apartada dessa ontologia. Meu Deus do céu, gente, assim, eu tô no nível Elemar, cabeça do Elemar de uma forma maluca, tá? Mas o ponto interessante aqui para a gente poder pensar junto, amadinhos, é o seguinte, ó. Por que é importante você começar a pensar isso, tá? Porque na prática, a representação que você dá ao domínio, a forma como você entende o domínio, acaba determinando o tipo de solução que você consegue criar para o domínio. Então, vamos abstrair aqui, tá? Se você... um entendimento limitado do espaço do problema vai acabar te dando uma capacidade limitada de oferecer soluções. Porque a representação que você constrói, a representação ontológica que você constrói para o software, acaba sendo um desdobramento do entendimento ontológico que você tem do teu domínio no espaço de problema.